O que priorizar, temas filosóficos ou a história da filosofia? Um dos maiores desafios ao ensino da filosofia é a organização curricular desta disciplina nas escolas. Como não temos uma tradição escolar do ensino de filosofia, também não temos um currículo definido, a exemplo de outras disciplinas escolares. Se visitarmos os documentos de política educacional da última década, após a promulgação da Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, a LDB, Lei número 94 de 96, que determinou a necessidade da presença de conhecimentos de filosofia no ensino médio, teremos uma visão da confusão que reina neste assunto. Os PCNs para o ensino médio, os parâmetros curriculares nacionais, a área de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, documento de 1999, dão à filosofia um tratamento transversal, centrando-se mais na necessidade do aprendizado da leitura de textos filosóficos, da leitura filosófica de textos não filosóficos, não entrando na questão de como organizar os conteúdos de filosofia a serem trabalhados. Um outro documento do Ministério da Educação, o PCN+, Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais, este de 2002, priorizou uma abordagem temática da filosofia, apresentando para cada uma das 3 séries do ensino médio 3 grandes temas divididos em subtemas. Por fim, as orientações curriculares para o ensino médio, também produzidas pelo MEC em 2006, optaram por sugerir uma organização histórica dos conteúdos de filosofia, indicando aos professores uma extensa lista de temáticas e autores, organizada historicamente, visando com isto garantir a identidade e a disciplinaridade da filosofia. Antes disso, ainda na década de 1980, um texto de Franklin Leopoldo e Silva, trata-se do texto História da Filosofia, Centro ou Referencial, publicado em Ensino da Filosofia no 2º grau, com a organização de Henrique Nelson Neto, da Universidade de São Paulo, colocava a questão de qual seria o papel da história da filosofia no ensino dessa disciplina. Afirmando que o ensino da filosofia não poderia abrir mão da história da filosofia, apontava que haveria pelo menos 2 maneiras de considerá-la. A história da filosofia poderia ser tomada como centro ou como referencial para o ensino. Em outras palavras, os conteúdos da filosofia a serem ensinados poderiam ser organizados historicamente, tomando a história como centro, ou tematicamente, tomando a história como referencial. No ensino de filosofia, tal como pensamos e procuramos evidenciar neste livro, fica clara a opção por uma organização temática da disciplina. Quando desejamos o ensino filosófico da filosofia, isto é, um ensino de filosofia que convide os estudantes para a atividade filosófica, para que desenvolvam eles mesmos, cada um deles, a experiência de pensar filosoficamente, o ensino da história da filosofia pode ser um grande risco. É nessa perspectiva que queremos colocar a problemática da história da filosofia no ensino de filosofia. Ao examinar como se ensinava filosofia para jovens nas escolas alemãs em seu tempo, Nietzsche fez uma veemente crítica desse ensino, ressaltando a perspectiva de apreensão à crítica da história da filosofia. Em que pese ser um trecho um tanto longo, ousamos reproduzi-lo, uma vez que não seríamos capazes de dizer tão bem aquilo que o filósofo já disse, né? E afinal de contas, o que importa a nossos jovens é a história da filosofia? Devem eles ser desencorajados a ter opiniões diante do montão confuso de todas as que existem? Devem eles também ser ensinados a entoar cantos jubilosos pelo muito que já tão magnificamente construímos? Devem eles, porventura, aprender a odiar e a desprezar a filosofia? Se ficaria quase tentado a pensar nesta última alternativa, quando se sabe como, por ocasião dos seus exames de filosofia, os estudantes têm de se martirizar para imprimir nos seus pobres cérebros as ideias mais loucas e mais impertinentes do espírito humano, junto com as mais grandiosas e difíceis de captar. A única crítica de uma filosofia que é possível e que, além disso, é também a única que demonstra algo, quer dizer, aquela que consiste em experimentar a possibilidade de viver de acordo com ela, esta filosofia jamais foi ensinada nas universidades. Sempre se ensinou apenas a crítica das palavras pelas palavras. E agora que se imagine uma mente juvenil sem muita experiência de vida, em que são encerrados confusamente 50 sistemas reduzidos a fórmulas e 50 críticas desses sistemas, que desordem, que barbárie, que escárnio quando se trata de educação para a filosofia. De fato, todos concordam em dizer que não se é preparado para a filosofia, mas somente para uma prova de filosofia, cujo resultado já se sabe, é normalmente que aquele que sai desta prova, eis que é mesmo a aprovação, confessa para si com um profundo suspiro de alívio: graças a Deus não sou um filósofo, mas um cristão e um cidadão do meu país. Está nos escritos sobre educação do Nietzsche, na página 212 e 213. Uma crítica bem consistente aí. É isso aí, hasta lá, até a próxima.